Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Eu gostaria de realizar a resolução desse exercício para vocês. E vou fazer o seguinte, vou dividir essa resolução em 4 partes, tá? Vou fazer a parte principal, para quem estava em aula já conseguiu resolver, né? A parte principal dos exercícios. No segundo momento, vou mostrar como é que faz o botão limpar gráficos, tá? Para que você consiga desenvolvê-lo. No terceiro momento eu vou montar a SubVI com esses itens que estão em amarelo aqui. E para finalizar, na quarta etapa, a gente vai integrar a SubVI que a gente desenvolveu desse exercício aqui, tá? Com o nosso programa principal, que é esse gráfico aqui. Beleza? Então vamos em frente para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Então nessa primeira parte, vamos fazer esse gráfico aqui funcionar, esses itens que a gente conhece aqui, de alarmes, né? A conexão com o limite superior, limite inferior, para que a gente possa visualizar. Aqui em cima vocês estão percebendo duas caixinhas, né? Que na verdade para aparecer data e hora do sistema, sendo sempre atualizados. E vamos fazer isso daí então. Então vamos para a parte de programação. No nosso gráfico aqui, nós vamos fazer com que seja mostrado 3 linhas, né? A linha de um randômico multiplicado por 100, né? Lembrando que a gente poderia ter um equipamento que poderia fazer uma leitura, a gente vai fazer isso ainda, algum hardware, né, que a gente consiga ler uma informação de algum componente externo. Eu quero a linha do limite inferior e do limite superior sendo apresentada aqui também, tá? Então são 3 linhas. Então vamos lá, na parte de programação, primeira coisa que eu vou montar, né? Como você pode ter observado, o nosso software tem um botão terminar aqui, ó. Então esse botão terminar, que é justamente esse cara aqui, ó, ele que vai determinar, quando for pressionado, vai determinar o final do nosso software. Então, para usar ele, a gente tem 2 estruturas de laço, o for e o while. O for eu não vou poder usar, apesar da gente já conhecer ele, né? Porque ele é ele é limitado, né? Então você determina quantas vezes você quer executar. No nosso software aqui, o usuário que vai determinar o final. Então eu vou colocar um while loop. Como que eu faço? Clico, seguro e puxo, coloco todos os componentes aí dentro, né? Daqui a pouco você vai aumentar um pouquinho mais ainda esse while, não faça muito pequeno, e simplesmente vou ligar o botão terminar aqui, ó, tá? Com isso, eu consigo fazer com que o nosso software já esteja em funcionamento. Se você vier aqui rodar, nada aparece, lógico, nada acontece, mas o botão terminar faz com que ele finalize, tá? Então, já estamos fazendo aí uma ação para o nosso software. A partir de agora, né, que você colocou um while no software, não execute por aqui, ó, pelo contínuo. Por quê? Se você executar pelo contínuo, você vai apertar terminar, ele vai continuar rodando, ó. Você vai apertar terminar, ele vai continuar rodando. Por quê? Porque ele está executando várias vezes, né? A gente usa mais o contínuo aqui quando você quer fazer algum teste. Você cria uma SubVI pequena lá e quer fazer alguns testes, alterando os valores, então você usa o contínuo. Mas a partir do momento que você colocou um while no seu software, um botãozinho, rode sempre uma única vez aqui no Run, beleza? Então vamos fazer aparecer aqui a data e a hora do sistema. Falou em data e hora, a gente tem a caixinha aqui do reloginho, né? O segundo item aqui, ó, Get Date Time String. Se você colocar esse cara aqui, ó, e simplesmente ligar, perceba que é um dado rosa, tá? O dado rosa é um texto, tá? Uma string. Então vamos lá, ó. Essa string aí, essa string aqui. Joia? Se você executar agora, você percebe que está aparecendo a hora e a data do sistema. Perfeito? Eu gostaria de incrementar uma coisinha a mais aqui na hora do sistema, né? Você percebeu que está aparecendo somente hora e minuto. Eu quero que apareça os segundos, tá? Como que eu faço para aparecer os segundos? Nessa mesma caixinha que você colocou aqui, ó, tem um item aqui embaixo perguntando, quer segundos? Perceba que tem um F ali na frente como falso, né? Então ele não está exibindo os segundos. Porém, como é uma entrada verde, a gente pode vir aqui nos booleanos, ó, pegar um true, simplesmente ligar aqui, ó, falar eu quero segundos. E a partir de agora, se você executar, tá aparecendo lá os segundos e a data normalmente, tá? Perfeito? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma centralização disso daqui, né? Botão aí, escolhe ó, justificado, centro
ele aparece ali no meio. A gente pode colocar um negrito um pouquinho mais forte aí na hora. Mesma coisa aqui na data, né? Posso selecionar, vem aqui, ó, justificar no centro, e posso também colocar um estilo mais forte aí, um bold negrito, beleza? Então colocamos a data e a hora, não tem segredo nenhum. Vamos partir para o nosso gráfico aqui. Jóia. Para colocar o gráfico, eu vou ter que ir lá no numérico, pegar um dadinho, que a gente já sabe, né? Que ele gera um dado randômico pra gente. Perfeito. E aqui, ó, vamos fazer uma multiplicação aqui, ó, simples, né? Por 100. Por quê? Porque o intervalo do nosso gráfico está variando de 0 a 100, certo? E o dadinho sempre gera valores de 0 a 1. Então eu tenho que multiplicar para gerar esse valor aqui pra gente. Perfeito. Joia. Tem o dadinho, tem o limite inferior, tem o limite superior. Então esses três dados aqui eles vão entrar no gráfico. O que a gente sabe? Que eu não consigo ligar exatamente os três gráficos, as três linhas diretamente aqui. Ele vai dar erro, né? Na hora que eu ligar esse cara aqui e ligar um outro na mesma linha. Eu preciso ter um objeto aqui no meio, né? Um componente aqui no meio que me ajude a fazer essa ligação. Perfeito? Então eu vou apertar um Ctrl B de bola no meu teclado, ele vai eliminar o tracejado. E aqui, para colocar aqui no meio, botão direito do mouse, né? Eu venho aqui em Cluster, tem o tal do Bundle aqui na frente, ó. Clico no Bundle, coloco ele aqui. Tenho duas entradas, vou aumentar uma, 3 entradas e vou ligar. Simplesmente isso. O meu randômico é o primeiro dado, por exemplo. O limite inferior é o meu segundo dado e o limite superior o meu... Opa, perdão. Limite superior, terceiro dado. Com isso, eu consigo ligar aqui no meu gráfico. Tá aí, ó. O gráfico está ligado, tá? Antes de executar o gráfico, né? Sempre que a gente utilizou o gráfico, a gente viu que eu preciso colocar um tempinho, né? Senão o gráfico fica muito rápido. Então, comando wait, né, lá nos reloginhos, ó, coloco ele aqui em qualquer lugar. E quem que vai determinar não é um valor fixo como a gente fez. Quem vai determinar a velocidade do gráfico é o próprio usuário, tudo bem? Esse valor aqui que está em segundos, na verdade é milissegundos, tá? Altere aí, por favor. Esse cara aqui a gente vai ligar aqui, ó, do lado esquerdo aí. Eu ligo o wait, é que ele vai determinar a velocidade do gráfico. Só isso aí já vai funcionar? Vai, sem problema nenhum. Estou rodando nosso gráfico muito rápido, mas à medida que você coloca um valor maior aqui, ó, ele fica mais lento, né? À medida que você coloca um limite inferior para cima, tá lá a linha. Um limite superior lá em cima, tá lá a segunda linha, tá? Então a gente tem aí o limite superior, que é essa linha azul, no nosso caso agora. O limite inferior é essa linha vermelha. Tudo bem? Então tá aí o nosso gráfico funcionando, a primeira parte dele, sem problema nenhum. Vamos fazer mais algumas coisas que nos interessam aqui, né? Eu coloquei aqui um LED, né, um status, para fazer o que? É um sinalizador, um alarme visual, para que o usuário, por exemplo, na hora que ele for selecionar aqui limite inferior e superior, ele não faça isso aqui, né? Vamos supor que ele coloque o inferior acima do superior. Tá errado isso daqui, né? Vai causar um erro no nosso gráfico, uma inversão no nosso gráfico. A gente poderia limitar de outra forma, tal, mas eu resolvi colocar só um alarme visual aqui para o usuário perceber que vai dar um vermelho e falar, tem alguma coisa errada, a gente vai saber que os limites estão trocados, tá? Então vamos ver como a gente faz isso. A gente pensa assim, ó, se o limite inferior for maior que o superior, esse cara aqui vai acender. Então vamos lá. Limite inferior, limite superior. Vamos usar aqui um sinalzinho de maior. Tá aqui, ó, sinalzinho de maior. E vamos ligar. O limite inferior, ele é maior que o limite superior. Se isso for verdade, você pega aqui o bloquinho de status, ó, e liga ele aqui, ó. Tá lá, certo? Com isso, a gente consegue rapidamente
rodar, percebeu que está vermelho porque o inferior está em cima, mas se você baixar o inferior, ó, e colocar o superior no lugar dele, não tem problema nenhum. É só um alarme visual para o usuário ficar atento ao que acontece. Joia? Vamos continuar aqui nosso gráfico. Leituras efetuadas. Vamos fazer esses bloquinhos aqui agora. Ó. Leituras efetuadas. As leituras efetuadas nada mais nada menos são os pontos, né, nessa linha amarela aqui que o randômico está gerando. Então ele fez uma leitura, o while executou, fez outra, fez outra, fez outra. Então cada vez que o while é executado, cada vez que o nosso laço é executado, um ponto é gerado, uma leitura é efetuada. Como que a gente pode resolver isso? Isso aqui é um contador, né? Então a gente pode pensar o seguinte: posso criar aí um shift register para ser o contador das minhas leituras efetuadas? Pode, sem problema nenhum. Só que tem um jeito bem simples também de resolver isso, né? Esse jeito simples, na verdade, é você utilizar o nosso i do nosso while, né? O i do while, né, para você que lembra dele aí, ele é um valor gerado automaticamente pelo laço, começando de 0 e vai incrementando automaticamente de 1 em 1. O que a gente tem que pensar? Pô, se você não quer que a primeira leitura seja a leitura 0, então a gente vem aqui, ó, pega o incremento aqui no numérico e simplesmente faz isso, ó. Pego o meu i, ligo no mais 1 e ligo nas leituras efetuadas. Só isso, só isso. Você vai perceber agora, se a gente rodar o software, ó, que ele está incrementando, ó. Perfeito? Cada vez que o while está sendo executado, ele está incrementando. O único problema que a gente tem, que a gente vai ter aí, que eu não vou conseguir zerar esse cara, né? Eu não posso criar um botão limpar, eu não consigo zerar o i. Se fosse um shift register, eu conseguiria zerar sem problema nenhum. Mas como não é, mas como também não é o intuito do exercício zerar esse cara aí agora, parou o exercício, rodou novamente, o while volta ao 0 e ele começa a contar de novo. Tudo bem? Então o intuito tá, nosso problema está resolvido. Agora esses caras aqui, ó, acima do superior, abaixo do inferior, no intervalo, qual que é a proposta? A proposta é a seguinte: acima do superior, que eu digo aqui, é só acima dessa linha azul. Então todos esses pontos gerados acima da linha azul são umas leituras feitas acima, lógico, né? Um alarme, né? Então 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Como que eu conto isso daí? Eu vou fazer uma comparação, né? Um comparativo entre a linha azul, ou o valor gerado aqui pelo amarelo com a linha azul. Se o valor gerado pelo amarelo for maior que a linha azul, ele está acima do limite superior. Tudo bem? E como que a gente faz isso, né? Faz um comparativo. De novo, a comparação. Pego o sinal de maior e eu vou comparar a linha amarela. Se você observar bem, a linha amarela é o nosso randômico, né? Vamos abrir um espacinho aqui melhor, ó. É o nosso randômico multiplicado por 100. Esse cara aqui, ó, é a nossa linha amarela. Então eu vou comparar. A linha amarela, ela é maior, toma cuidado agora, com o limite superior. Então posso clicar daqui, ó, e gerar a mesma linha. Se isso for verdade, o que eu tenho que fazer? Bom, você observou ali que é um contador, né? É um dado que estava sendo contado. Então, para gerar esse cara aí, eu vou criar um shift register, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Primeiro, a saída desse cara é um booleano. Se é um booleano, vou ter que usar o meu amigo case aqui, ó, que a gente usa bastante. Põe ele aqui, ó, né? Vamos colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo. Aí, não tanto, né? E vamos ligar ele aqui, ó. Beleza. O que a gente vai fazer dentro desse case? Como ele é um contador, que eu acabei de falar, a gente vai só incrementar 1, né? Então, incremento 1 aqui. Para gerar o shift register na linha do meu while, botão direito, adicionou o shift register. Criou um link do lado de cá, um link do lado de lá. Perfeito? Como funciona o shift register? Você já sabe. Dou um valor inicial para ele, né? No caso nosso é um contador aqui, a gente vai dar um valor inicial 0. Perfeito? Somo 1 e pro lado de lá eu ligo lá. O que eu faço no falso? No falso eu não quero incrementar nada, eu somente ligo a linha passando de um lugar para outro. Toma cuidado que muitas vezes você pode pensar em gerar já leituras abaixo aqui, ó.
Então, se fosse só um item, você comparar se ele estiver acima ou abaixo, você poderia usar o falso. Mas no nosso caso, a gente pode perceber que as leituras podem estar no intervalo, né? Então, elas podem estar acima do máximo, do superior. Elas podem estar entre o inferior e o superior e abaixo do inferior. Então, eu tenho 3 situações. Não posso usar o mesmo case para as outras leituras também. Tudo bem? Então, tá aqui. Somei mais um. Cuidado que a gente tem que ter, lógico, né? Em qualquer lugar desses caras aqui, em qualquer lugar dessa linha, eu preciso ligar o meu leituras acima do superior. Não ligue aqui fora. Por quê? Vai estar errado? Não. Só que quando você liga aqui fora do nosso while, ele só vai mostrar a resolução na hora que você apertar o botão terminar. Por quê? Porque ele acaba o while e mostra a solução aqui no final, o resultado no final. Se eu quero que o resultado seja mostrado ao mesmo tempo, né? Eu já ligo esse cara aí na linha dentro do meu while. Tudo bem? Vou colocar esse cara um pouco mais para cá. Vou colocar alguns dados aqui fora, depois eu puxo eles lá para dentro. Vamos fazer o abaixo, né? O abaixo inferior, aqui ó. O inferior eu estou comparando a linha amarela com a linha vermelha. Então, se a amarela for menor que a vermelha, é o inverso, né? Então, cuidado que você colocou esse cara aqui agora. A gente vai colocar um cara ao contrário, né? Menor, ó. Mas eu vou fazer a mesma ligação. Cuidado. Vou comparar a linha amarela. Posso clicar aqui e dar uma continuidade, ó, com o meu carretel. Menor que o valor inferior. Então, o valor inferior está aqui, ó. Clico e põe ele aqui, ó. Perfeito? Daqui para frente é a mesma coisa. Vou criar um laço. Na verdade, não vou nem criar. Vou puxar ele daqui, ó. Ctrl, vou criar um outro aqui embaixo, ó. Perfeito, já está criado. Shift, eu não posso usar o mesmo. Esse aqui vai servir só para cima. Venho aqui, botão direito do mouse. Crio um Shift Register. Dou um valor inicial para ele. Beleza? E ligo lá, ó. Perfeito. E no falso, tá ligado já. Sempre mais um, tá? Não é porque inferior é menos um, é a quantidade sempre acima. Então, aqui, ó, as leituras abaixo. Aí, ó. Perfeito. Então, nesse momento, eu tenho aí as minhas leituras abaixo, acima e abaixo do inferior. Tá faltando o quê? Tá faltando um intervalo, né? Entre elas, né? Os valores que estão em... O amarelo está entre a inferior e a superior. Como que a gente pode fazer isso? Eu gostaria de apresentar um componente para você que eu mostrei em sala de aula. Esse componente está aqui em comparação, ó. Ele se chama InRange. InRange, tradução do inglês para quem conhece, aí é no intervalo, né? Como que ele funciona? E é importante a gente saber isso. Toda vez que você tiver alguma dúvida no LabVIEW em algum componente, que seja um componente simples, você aperta um Ctrl H do seu teclado, ele mostra um help simplificado, falando o que você tem que ligar, tá? Então ficou fácil aqui que a gente descobriu que tem que ligar o upper, que é o limite superior, o lower embaixo e o valor que eu quero comparar no meio. Ele vai me dar duas saídas, eu vou usar somente a verdinha, tá? Então vamos lá, vamos ligar aqui. O upper, limite superior, ó, tá aqui, ó, superior, eu venho e ligo aqui. O inferior, vejo que essa linha aqui, ó, inferior, clico e ligo aqui embaixo. E a linha do meu amarelinho, que é o randômico, ligo aqui no meio. Perfeito? Agora, esse componente, ele responde igualzinho aos dois de cima, tudo bem? Então, se eu clicar aqui e puxar, eu vou ter nada mais nada menos que um case com a resposta se ele está no intervalo ou não. E a mesma coisa, cria um Shift Register, 0 Shift Register, mesma coisa, ó. Vou colocar o Shift um pouquinho mais para cima aqui. Aí, ó, zerei o Shift, daqui eu ligo aqui, somou 1, eu ligo lá. No falso, eu não faço nada. Não posso esquecer de ligar leituras no intervalo aqui, ó. Joia. Esse cara eu ligo... Opa, perdão.
aqui, perfeito. Só mais um detalhe eu queria falar, né? Esse objeto aqui, percebe que tem esses dois balõezinhos aqui, ó. Um tá pintado e o outro não. O que significa isso? Se você apertar o botão direito em cima do componente, ele vai falar assim para você aqui, ó, que ele vai incluir o valor inferior, mas não tem o tique no superior, então ele não vai incluir. Quer dizer, o valor do intervalo, os limites do intervalo entram para contar que ele está dentro ou não. Se você tirar daqui, ó, os dois ficam brancos. Quer dizer que se ele encontrar o limite do intervalo, ele não vai contar como leitura no intervalo. Agora, se você quiser incluir as duas, clica aqui, vai gerar uma setinha e clica aqui, ó. Agora os dois quadradinhos estão pretos. Ou seja, se o valor estiver no intervalo, inclusive nos valores do intervalo, não só no intervalo no meio deles, mas em cima do intervalo, ele também vai ser incluído como leitura no intervalo. Tudo bem? Então nós temos aí agora os nossos contadores. Antes de rodar o software, vou pegar o dedinho aqui, ó, e vou colocar o limite superior lá em cima e limite inferior aqui embaixo. No gráfico eu vou usar por enquanto Data Operations, Clear Chart, e vou rodar o nosso gráficozinho. Vamos lá, rapidinho. Está gerando os dados, o limite superior está lá em cima, o limite inferior aqui embaixo. Pode perceber que está certinho, ó, eles estão contando, né, leitura no intervalo, né, e acima ou abaixo, ele vai fazer isso aqui agora. Como que a gente vai testar o superior? Eu vou diminuir um pouquinho aqui para 80, ó. Toda vez que der um pico, como já deu lá, ó, ele vai contar um aqui. Vamos ver se vai. Olha lá, ó. Tá contando, ó. Perfeito? E aqui eu posso fazer a mesma coisa para o inferior. Subir um pouquinho. Toda vez que ele abaixar aqui, colocar um valor abaixo, ele vai contar um valorzinho aqui para mim. Perfeito? Tá aí, ó. Agora eu coloco aqui, 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 aqui. Você perceber que funciona certinho. Quando um contar, o outro funcionando. Joia? Ainda um pouquinho mais, né, dando continuidade nessa primeira etapa ainda, a primeira parte do nosso exercício, eu queria acender esses, né, esses alarmes aqui ao lado. Então, acima do valor máximo, quando der esses picos aqui, eu quero que ele acenda. Abaixo do valor mínimo, quando der esses valores abaixo do inferior aqui, eu quero que ele acenda. Simples, né? Porque se você for pensar, acima do valor máximo, eu já tenho aqui a comparação que me interessa, ó, acima do superior. Então, se eu colocar esse cara aqui fora do meu if, tá? Do meu case aqui, ó, mas eu aproveitar a mesma ligação e fizer isso aqui, ó, eu estou gerando um true ou um falso. Ou seja, quando aqui for true e contar 1, acende lá. Quando abaixo do mínimo, quando aqui for verdadeiro, abaixo do mínimo, conta 1 aqui e acende ali. Então, vem aqui, ó, abaixo do mínimo. E no intervalo, a mesma coisa, né? Que eu chamei de alarme, na verdade, que é esse cara aqui, ó. Sim? Coloco aqui. Então, vamos fazer um teste aí para você entender legal. Legal, então linkei os 3 itens. Aí, vamos rodar ele de novo. Então, perceba. Vamos colocar o limite inferior lá em cima. Eu gostaria que você observasse o seguinte. Pode perceber que quando está dando um alarme aqui, esse aqui está invertido, ó, né? Pode perceber, porque é para dar os dois alarmes ao mesmo tempo. E na verdade isso não está acontecendo, né? Por que não está acontecendo? Porque eu montei para vocês aí, né? No alarme aqui, ó. Se você apertar o botão direito do mouse em cima dele e olhar propriedades, eu montei que o on é o vermelho e não o verde. Então eu montei invertido. Mesma coisa, eu escrevi o texto aqui, valor fora do intervalo quando ele for on. Então, você tem duas opções. Ou você troca os textos e as cores, tá? De um lado para o outro, troca de cima para o de baixo e aqui pinta de verde e de vermelho, tá? Ou simplesmente, já que a gente conhece, eu posso, ao invés de ligar direto aqui, ó, eu posso colocar aqui no meu booleano uma porta lógica, um not, né? Se eu colocar um not aqui, agora eu ligo de novo, eu vou ter o que agora? Os valores invertidos na hora que ele vai ser exibido. E agora está correto, ó. Quando está no intervalo, só acende esse. Quando dá o alarme, ele acende ou de baixo ou de cima. Olha lá. Certinho, ó.
Perfeito? Joia. Então com isso, né, a gente finaliza essa primeira parte aí, que é um gráfico, que é a ideia geral do gráfico. Beleza? Vamos partir para a segunda etapa.